Então, segundo Reis 2:9, nós já lemos algumas vezes, mas eu quero reler esses versículos aqui. Então, no versículo 9, depois que eles passaram o Rio Jordão, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça antes que seja tomado de ti. Então, eu tenho enfatizado que Elias, pelo menos registrado nas Escrituras, não temos muitos diálogos, muitas palavras, muitas demonstrações, mas aqui, se Elias nunca falou algo especialmente encorajador, se ele nunca elogiou, se ele nunca assim, era tão humano ou tão assim, íntimo, né, dando abertura para Eliseu, essa aqui valeu por todas as vezes anteriores, né? Mas não estou dizendo que ele nunca foi carinhoso, que ele nunca foi, se a gente falar de Elias, a palavra carinhoso parece que não combina bem, mas assim, se ele pode ter demonstrado de muitas formas isso, e o que Eliseu estava dizendo, que era uma porção dobrada, é que ele se considerava filho, e a gente vai ver isso aqui na frente, quando logo em seguida, quando Elias vai embora, Eliseu clama: meu pai, no versículo 12, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então, tudo bem que um discípulo poderia chamar o mestre de pai sem ter talvez aquele relacionamento que nós pensamos de filho. Muitas pessoas até hoje talvez tenham tido um relacionamento com o pai que não era tão carinhoso, mas o que eu quero enfatizar, o que as Escrituras estão enfatizando, é que Eliseu considerava Elias como pai. Ele estava pedindo uma porção dobrada, estava pedindo uma herança do pai, uma herança espiritual. E esse relacionamento é muito importante. Tem muitas maneiras diferentes de ver como isso pode ser aplicado hoje, mas eu tenho tentado mostrar a diferença entre Eliseu e os outros filhos, que também eram chamados filhos dos profetas, que podem representar para nós, assim, os filhos dos profetas, que aconteceu, que a gente tem referência na Bíblia, no tempo de Samuel. Como eu falei, Samuel parece que juntou bastante gente mais jovem para treinar, não sei como é que era a escola, o que ele ensinava, mas havia um treinamento de outros profetas no tempo de Samuel. No tempo de Elias, a gente tem pouca referência, assim. Elias ele conversava com essa escola de profetas, ele tinha uma relação com eles. A gente não tem nenhuma referência antes desse capítulo. A gente tem uma referência em 1 Reis de um dos filhos dos profetas, mas a gente não sabe se tinha alguma relação com Elias, ok? Aqui tem uma referência muito indireta em relação a Elias, porque ele estava em Gilgal, depois ele foi para Betel, depois ele foi para Jericó. Em todos esses lugares havia um grupo chamado Filhos dos Profetas, e é possível que eles, como eu falei domingo passado, é possível que eles tenham pernoitado lá, é possível que Elias tinha alguma relação, né? Relação assim ele era conhecido, talvez ele falava alguma coisa, ensinava alguma coisa, ou os filhos dos profetas se espelhavam em Elias, enfim, a gente só pode supor porque não tem nada muito claro. Agora, Eliseu, ele vai ser diferente. A história de Eliseu é muito mais interativo com os filhos dos profetas. Eliseu está sempre, quase sempre, assim, é muito comum ver Eliseu junto, conversando. A partir desse capítulo 2 mesmo, a gente já vê Eliseu se relacionando com os filhos dos profetas. Mas o que eu quero dizer, assim, a gente sempre tem que tomar muito cuidado, porque nós vemos na palavra de diversas maneiras que existe um caminho mais alto, existe um caminho mais perfeito.
a gente pode pensar de vários exemplos. Por exemplo, Jesus falava com as multidões, mas ele tinha os discípulos. Tinha vários discípulos, não eram só os 12. Teve uma vez que Jesus mandou 70 discípulos, de 2 em 2. Fala de muitos discípulos em João 6 que até deixaram de seguir Jesus. Então Jesus tinha muitos discípulos além dos 12. Mas os 12 eram mais especiais do que os demais. E entre os 12, vocês devem ter ouvido isso, assim, sempre tem esse círculo cada vez mais íntimo. Tinha 3 discípulos que estavam junto com Jesus em mais de uma ocasião, no Monte da Transfiguração. Tinha 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, que eram mais íntimos do que os outros 12. E tinha um dos 3 que reclinava no peito de Jesus, que era mais perto ainda do que os outros 3, os outros 2. Então, existe um caminho mais alto. Esse caminho mais alto, esse caminho mais íntimo, esse caminho mais perto, o objetivo não é, nossa carne humana sempre pensa assim, eu sou melhor, eu fiz um curso, eu sei mais, eu agora tenho status, eu sou um pregador, eu sou um missionário, não é assim? A gente, mesmo na igreja, a gente tem muito essa questão de título, tem muito essa questão de ser mais do que os outros, você tem que me obedecer porque você não tem ministério, você não tem cargo, eu que mando. E a gente vê em toda a palavra, em todos os exemplos de Jesus, que isso é totalmente contrário ao Espírito de Jesus. Ele não... existe um caminho mais alto, mas não é para a pessoa se colocar no pedestal, não é para a pessoa pensar que é mais do que os outros. Porém, ao mesmo tempo, Deus honra, Deus valoriza as pessoas que querem mais. O próprio exemplo de Jacó e Esaú. Jacó não era essas coisas em termos de um modelo de perfeição, de caráter. Jacó tinha muitos defeitos, mas ele se destacou em relação ao irmão gêmeo, porque Esaú não deu valor ao direito de primogenitura que ele tinha. Então, eu não quero ficar muito tempo nessa, assim, mas eu acho muito importante a gente pensar em Eliseu, porque uma das perguntas que a gente não vai tentar responder de uma forma completa agora, mas uma das nossas perguntas investigativas nesse estudo, porque não é uma coisa tão clara como Elias, a gente não precisa ficar, assim, a gente precisa de revelação, mas o significado de Elias é mais claro na Bíblia. Tem várias referências, como a gente viu no estudo de Elias, tem várias referências mostrando que Elias representa o precursor, Elias representa aquele que veio antes de Jesus a primeira vez, João Batista, mas antes de Jesus na segunda vez. Então a figura, o significado, a importância de Elias fica mais claro para nós. Eliseu é mencionado uma única vez no Novo Testamento e não no sentido de nos mostrar quem era Eliseu. Não tem, assim, quem era Eliseu, o que ele representava. Então é um pouquinho mais difícil para nós identificarmos, e talvez ele não tenha um papel, uma representação tão clara como Elias. Eliseu representa várias coisas, é muito importante a vida, o ministério dele, mas talvez ele não tenha assim uma figura simbólica tão clara para nós de quem ele representa futuramente ou coisas assim. Ele faz parte dessas duplas aqui, de um completar o ministério do outro, mas eu queria, assim, eu acho que a chave para mim, eu estou vendo como pelo menos uma das grandes chaves para a vida de Eliseu, esse começo aqui, que ele tinha uma relação de filho, não como os outros filhos dos profetas, que ficavam ali, o profeta visitava, percebe? Os filhos dos profetas, que a gente saiba aqui, eles não acompanhavam, eles não eram
as pessoas que ficavam junto com o profeta o tempo todo. Jesus não. Aonde Jesus ia, os 12 discípulos estavam juntos. Lembra disso? Aonde Jesus estava, ele não tinha lugar certo, os 12 discípulos também não tinham. Lembra que até uma pessoa falou assim: Jesus, eu vou te seguir. Jesus falou assim: até as raposas têm um lugar certo para passar a noite, mas eu não tenho. Lembra disso? Então, os discípulos, quando alguém queria ser discípulo de Jesus, Jesus logo falava: eu não tenho lugar para ficar. Elias era assim, ele não tinha lugar para ficar. Então, os filhos dos profetas, tinha um grupo que morava em Jericó, tinha um grupo que morava em Betel, mas Eliseu, ele ficava junto com Elias o tempo todo. Então ele tinha uma relação, ele queria mais, né? E até o chamado dele, quando Elias encontrou Eliseu, ele estava trabalhando para o pai dele, ou pelo menos a impressão que era a terra do pai dele. Mas quando Elias jogou o manto sobre ele, ele falou assim: espera aí, eu vou me despedir do meu pai e da minha mãe. Ele falou isso. E até Elias falou assim: eu não fiz nada, pode ficar. Mas é interessante que ele deixou, como os discípulos, né, cada um que deixava seu barco, o negócio dos pais, os pescadores, eles deixaram o negócio junto com os pais e foram seguir Jesus. Então, Eliseu fez isso, ele deixou a família, deixou o trabalho, né? Ele tinha esse anseio de correr atrás, de perseverar, né, como nós vimos aqui, de chegar até o fim. Então, essa primogenitura, o primogênito é o que recebe a herança dobrada. O primogênito, como nós lemos domingo passado, é a primazia, a força do pai. O melhor que o pai tem sai no primogênito. Essa era a ideia que eles tinham, assim, né? Assim, o filho primogênito, ele representava o melhor, ele é a força, ele é o vigor, ele tem mais do que os outros do pai. Então Eliseu, ele queria isso, ele estava vivendo essa relação e ele queria ter isso de Elias. E é isso que Deus quer encontrar em nós. Não um desejo de ser uma elite, não um desejo de ser melhor do que os outros. É uma coisa que para você acompanhar Jesus de perto, e essa tentação, essa tendência é presente em todos os momentos, onde você vai, na igreja, onde tem pessoas que oram mais, onde tem pessoas que são mais regulares, sempre a nossa carne tem: eu sou melhor do que os outros, eu sou mais espiritual, eu sou mais próximo, sabe? Essa parte nós temos que combater continuamente, essa tendência é sempre presente. Eu sou mais porque eu estou jejuando mais, eu sou mais dedicado, eu abandonei, os outros não abandonaram nada, eu estou sacrificando para servir a Jesus. Então, é para sacrificar, é para deixar tudo, como Eliseu deixou, é para ser mais do que os filhos dos profetas, que os filhos dos profetas, talvez eles não tinham oportunidade. Deus vai avaliar cada um, nenhum deles recebeu a chance que Eliseu recebeu. Elias não chamou nenhum deles. Eu posso dizer que Eliseu era melhor do que os outros? Tem uma diferença no resultado, como a gente vê aqui. Então, o desejo de acompanhar, o desejo de estar junto, isso tem que estar presente em nós. Mas lute contra, irmãos, é uma coisa contínua. Enquanto nós tivermos esse corpo que tem doenças, que envelhece, que tem problemas, né, no corpo físico, assim também até Jesus voltar e nos livrar terminantemente da nossa natureza carnal, todas as vezes que você é usado por Deus, todas as vezes que você ora e tem uma experiência com Deus, você vai ter imediatamente uma sensação: eu sou melhor do que os outros. É impossível não ter. Você vai sentir
Puxa, eu estou encontrando com Deus, e você vai se comparar com os outros, e assim, os outros não estão fazendo isso, os outros não estão seguindo, os outros não estão fazendo isso. Irmãos, que nós vamos ter esses pensamentos em todos os momentos, mas em todos os momentos nós temos que rejeitar. Isso não é de Deus. Deus vai avaliar, a gente não sabe como Deus vai avaliar cada pessoa, cada um tem oportunidade. Jesus disse: a quem muito é dado, muito será requerido. Então, se eu tive muita oportunidade e não aproveitei as minhas oportunidades, quem sabe eu seja menos classificado que alguém que não fez muita coisa pelo Senhor, mas não tinha muita oportunidade, percebe? Então, eu preciso ser fiel àquilo que Deus está dando para mim, mas ao mesmo tempo eu animo todos nós, sejamos como Eliseu, desejemos a primogenitura, né? Eu não quero porção dobrada, porque eu quero que todo mundo veja que eu tenho mais do que você. Eu quero a porção dobrada, porque a porção dobrada é melhor, e é mais para Deus, e vai completar a missão de Deus, e Deus precisa de alguém para cumprir o propósito dele, entendeu? A nossa motivação é Deus, não é eu ser melhor do que os outros, mas eu estar mais perto de Deus. Eu quero estar mais perto, eu quero esse direito, esse privilégio de primogenitura, porque na verdade, como nós encontramos em Hebreus 12, ele chama toda a igreja da igreja dos primogênitos. Então, em outras palavras, é uma coisa impossível. Se um é primogênito, como é que o outro é primogênito também? Mas ele fala a igreja dos primogênitos. Então, e nós vimos, né, os 144 mil, né, que é um dos grupos que nós vimos no Apocalipse, eles são chamados de primícias para Deus. Israel, quando Moisés foi diante de Faraó, em Êxodo 4, ele fala assim: Faraó, assim diz o Senhor, Israel, não uma pessoa, Israel é o meu primogênito. Maravilhoso isso, né? Israel é o meu primogênito, é o meu filho primogênito, você precisa deixá-lo ir. Então Deus quer uma igreja de primogênitos, Deus quer um grande grupo de primogênitos, todos com essa mesma atitude, todos com esse mesmo desejo. Então, versículo 9 tem esse pedido da porção dobrada. Versículo 10, Elias fala que é uma coisa difícil. Quem gosta de coisas difíceis? Alguns falam assim: não, difícil demais, nem vou tentar. Nem vou tentar porque já vou ficar envergonhado porque eu não vou conseguir. E o outro fala assim: ah é? É difícil? Então vamos tentar. Vamos lá, vamos procurar. Coisa difícil é desafio. Então, outra vez, é isso que Deus quer em nós. É difícil a gente fazer parte dos primogênitos. Nossa motivação eu quero que aquilo que Jesus deu a vida por nós, para que todos nós tivéssemos essa mesma atitude, eu quero que Ele fique satisfeito, amém? Eu quero que Ele sinta em nós esse prazer de nos ver como pessoas que estão indo atrás de coisas difíceis. Então, quando Elias falou assim, coisa difícil, ele não estava dizendo: puxa, você está pedindo uma coisa absurda, por que você está pedindo isso? Eu gosto muito, né, daquela história, acho que todo mundo aqui já ouviu mencionar muitas vezes, né, dos dois discípulos que quiseram, com muita modéstia, né, o lugar à direita e o lugar, né, dos dois lados, à direita e à esquerda de Jesus, né? E Jesus sempre aproveitava as oportunidades para mostrar: não é para querer ser mais do que os outros, né? O grande no reino de Deus é aquele que serve, quer ser o primeiro, seja o último. Jesus aproveitava, ele falava isso. Mas nesse momento que eles pediram esse lugar de destaque, que na verdade o que eles estavam querendo? Tem 12 discípulos aqui, mas tem um lugar de honra à direita e à esquerda. E se brincar, os dois irmãos vão brigar entre si para quem vai ficar à direita, porque a direita é melhor do que a esquerda, né? Então, mas Jesus não fala, ele não fala assim,
Que pensamento malvado, que carnalidade, que coisa absurda que vocês estão pedindo. Ele não falou isso, ele falou como Elias. Ele falou assim: vocês estão pedindo uma coisa difícil, não é meu para dar. Jesus falou assim: eu não posso dar isso. Elias, de certa forma, está vendo assim: está pedindo uma coisa difícil. Mas Jesus disse: é uma coisa difícil chegar ao trono, mas você pode beber o meu cálice. Em outras palavras, assim, é um desafio, corra atrás do desafio, deseje o desafio, queira a primogenitura, não seja como Esaú, que no momento de fraqueza, que ele pensou: o que me adianta ter a primogenitura porque eu estou morrendo de fome? Ele tinha que falar assim: ainda que eu morra, eu quero a minha primogenitura. A Bíblia condena, Deus condenou Esaú, disse que ele era profano, ele não considerou como sagrado o direito que ele tinha de ser o primogênito. Ele não correu atrás, ele não foi. Então, eu queria que vocês vissem, é tão difícil a gente falar sobre isso. Deus não quer que a gente queira ser mais, mas Deus quer que a gente corra atrás. Ele quer que as pessoas sejam ambiciosas nesse sentido, ele quer que as pessoas anseiem por algo mais. Então é uma contradição, não é? Uma contradição. Não é para querer que os outros sirvam você, não é para querer mandar, não é para querer título. A palavra é muito clara sobre isso. A gente não deve ficar condenando quem usa, mas no nosso coração, irmãos, nós temos que orar e pedir a Deus: Deus, levante uma igreja e levante este coração em todos nós, que a gente não queira títulos, que a gente não queira destaque, que a gente não queira a nossa foto publicada, reconhecimento, que a gente não queira que os outros falem: ele fala bem, ou a outra pessoa é missionária, ou essa pessoa é consagrada. A gente acha bom quando as pessoas falam de nós. E ele assim: para com isso, não é isso que eu quero. Mas ao mesmo tempo ele diz: corra atrás, seja como Eliseu, seja como o apóstolo João, que queria estar lá no peito de Jesus, seja como os 3 discípulos que querem estar perto em todos os momentos. Esse é o desejo que Deus tem para nós. Então é muita tensão entre as duas coisas, mas eu acho que é o cerne do desejo de Deus e daquilo que nós devemos querer. E a outra coisa é essa relação de paternidade. Paternidade, né, quando fala paternidade é genérico, assim como homem, inclui homem e mulher, né? A paternidade, o que Deus quer em cada um de nós. Deus, como Ele é completo e tem a Trindade, é tudo completo, a Bíblia mostra que Deus é pai e mãe ao mesmo tempo. Então a gente vê a paternidade perfeita em Deus e a gente vê a maternidade perfeita em Deus, não é isso? Né? Que Deus fala assim: ainda que a mãe se esqueça dos filhos, então ele está falando sobre uma qualidade fantástica das mães. Ele fala assim: a minha maternidade, Deus falando, a minha maternidade é melhor, é mais perfeita do que de qualquer mãe, né? Então a perfeita paternidade, a perfeita maternidade em Deus, Deus quer reproduzir isso entre nós. E esse contraste, outra vez, não é no sentido de desprezar, mas esse contraste entre Eliseu e os filhos dos profetas é para dizer assim: você quer mais? Você quer o caminho mais alto? Você quer realmente entrar nessa sequência maravilhosa de gerações sucessivas? Você quer fazer parte disso que Deus planejou, que uma geração pegasse o bastão e levasse adiante? Você quer fazer parte disso, dessa sequência maravilhosa? Uma geração, um ministério não consegue fazer sozinho, então o outro tem que pegar, mas tem que pegar de onde o primeiro deixou. Porque quando a gente não faz esse revezamento certo, o bastão cai e a corrida tem que começar de novo. Lógico que Deus não vai começar lá no início, mas atrasa o processo de Deus. Então Eliseu, ele tinha que chegar até o último ponto, até o momento de Elias ir embora, e
ele tinha que ter a relação de filho verdadeiramente, que é acompanhar, que é estar junto. E como Deus vai fazer isso, né? Nós tivemos aí no século passado, século XX, isso também teve em outros momentos da história da igreja, mas de uma forma específica, houve um movimento forte, né, no século passado, chamado discipulado, tentando trazer de volta essa relação. Não uma coisa, né, um pastor na frente de 100 ou 200 ou 1000 pessoas, mas essa relação íntima. Elias, ele pode ter deixado coisas importantes em muitas pessoas, mas Elias realmente deixou o legado dele para uma pessoa, Eliseu. Jesus falou com multidões, mas ele deixou um legado, ele deixou a sequência com 12 discípulos. Então, poucas pessoas. Então, o movimento discipulado procurou trazer isso de volta, mas houve muitos erros, muitos abusos, e até hoje, né, eu não estou falando isso em tom de crítica, muito pelo contrário, assim, é coisa que Deus tem usado. Em tempos mais recentes nós temos o G12, que também é um movimento para restaurar, para trazer de volta essa relação mais íntima e de passar de uma pessoa para outra. Só que não chegamos lá ainda, não redescobrimos esse segredo. De alguma forma Deus tem feito isso, não é que Deus não tem feito, Deus tem passado de uma pessoa para outra, de gerações, está fazendo isso hoje, mas eu só queria deixar esse desafio. A gente não descobriu muito como fazer isso, mas eu desafio cada um de vocês. Nós precisamos estar ligados àquilo que Deus vem fazendo antes de nós, e nós precisamos muito ter relacionamentos. Esses relacionamentos são coisas que Deus vai providenciando. A gente poderia pensar, puxa, se fosse mais novo, né, assim, eu queria ser um outro Billy Graham, então eu tenho que ficar perto dele, mas ele é muito importante. Como é que eu vou ficar perto do Billy Graham? Estou dando isso como exemplo, assim, não sou eu que escolho isso, não vou conseguir achar, eu posso eleger, mas Deus nos coloca em vínculos, Deus nos coloca. Então a gente precisa ter muito discernimento, muita sensibilidade para saber onde Deus está nos colocando, perto de quem, né? Com quem que eu vou ficar próximo, não humanamente falando, porque a gente pode fazer isso e só imitar, né? Eu mostrei que Eliseu, ele não imitou Elias, né? Ele foi diferente de Elias. Então não eu vou ser um discípulo de tal ministério, de tal pessoa que eu admiro muito, e vou estudar todas as palavras que ele deu e vou falar igual, sabe? Não é isso, mas é realmente entender, Deus está fazendo algo, até aqui Ele vem fazendo algo, eu preciso entrar naquilo que Deus já vem fazendo. Se eu ficar fora do que Deus vem fazendo nos últimos anos, nas últimas décadas, né? Se eu ficar fora daquilo que Deus está fazendo, eu não vou estar em posição de dar sequência. Eu não posso ficar longe daquilo que Deus está fazendo, e eu preciso me relacionar, eu preciso estar perto, eu preciso jogar água sobre as mãos de algum Elias para eu poder me relacionar. Então eu sei que é muito difícil, assim, a gente não tem só uma forma de aplicar isso, e só Deus pode nos colocar nos lugares certos. Muitas vezes não será uma coisa tão clara assim, eu e fulano, mas a paternidade espiritual, a paternidade e maternidade espiritual é um princípio importante, e a gente precisa aprender como a gente receber de quem pode gerar algo em nós. E hoje o corpo de Cristo é muito rico, então no tempo de Eliseu, acho que só tinha um Elias, né? Assim, quem mais que ele ia procurar, né? Mas hoje, graças a Deus, tem muitas pessoas que Deus tem usado, que está usando, que a gente pode receber
e a gente precisa procurar, Deus, onde o Senhor quer me colocar, como que eu posso servir de uma forma às vezes insignificante, porque Eliseu por muito tempo ele era um cara insignificante em termos de função. Quem que é Eliseu? No capítulo 3, de 2 Reis vai falar, cadê, não tem nenhum profeta? Aí você fala assim, tem Eliseu, tem um cara que hoje ele é profeta, mas antes ele simplesmente jogava água sobre as mãos de Elias, Então, por muito tempo, o Eliseu era ninguém, era um servo insignificante, mas é na insignificância que muitas vezes Deus testa a nossa fidelidade. Então, tem tudo isso para a gente aplicar na nossa vida. Então, coisa difícil, pediste, versículo 10, se me vires quando for tomado de ti, assim se fará. Só quero falar com vocês, nessa lista aqui, eu praticamente não falei sobre os últimos dois aqui, só queria lembrar, então, aqui, que a história de Elias ser levado embora, versículo 11, indo eles andando e falando, de repente um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Qual o cenário, qual a história mais semelhante a isso no Novo Testamento? A qual história nós podemos comparar esse momento de Elias e Eliseu? Quando Jesus subiu aos céus, a ascensão de Jesus. E Jesus não falou, se vocês estiverem junto comigo, na hora que eu for embora, vocês receberão a porção dobrada. Não tem essa palavra, mas tem algo parecido, os paralelos não são exatos, mas tem coisas semelhantes. Por exemplo, nós temos Jesus falando claramente que ele vai embora, principalmente o Evangelho de João, que entra mais no diálogo, capítulos 14, 15, 16, Jesus conversando com os discípulos tristes porque vai embora. Eliseu estava triste ou estava esperançoso porque Elias ia embora? Aqui talvez possa até dar uma ideia que ele estivesse esperançoso porque agora chegou o meu momento. E isso é um pensamento ruim, porque se você está querendo que alguém que Deus está usando saia de cena para que você possa começar a agir, isso é pensamento errado. E a única coisa que eu posso oferecer para vocês, para dizer que Eliseu não estava tão egocêntrico, é que no versículo 12, no final do versículo 12, quando Elias vai embora, quer dizer, vamos ler o versículo 12 inteiro. O que vendo Eliseu tinha uma relação, tinha um objetivo. Se você me vir, você vai receber. Então aqui fala, vendo Eliseu. Então ele cumpriu, esse versículo aqui prova que Eliseu se fez apto para receber a porção dobrada, porque vendo Eliseu, ele clamou. Agora esse clamor, tem um monte de opiniões, eu gosto de vez em quando de puxar, ou em alguns comentários, ou no próprio Google, você acha, eu gosto de ver o que as pessoas, o que os outros comentaristas, o que os outros estudiosos pensam, o que Eliseu estava falando nessa frase. Mas leia e pense você, o que você entende nas sobrelinhas, nas entrelinhas? A gente, lógico, essas coisas aí que não estão claras, nós somos sujeitos a errar, porque a gente não pode afirmar com autoridade nada que não está escrito, Mas o que você sente? Leia o versículo inteiro e pense. Vamos ler aqui. O que vendo Eliseu clamou, meu pai, meu pai. Isso é um clamor de tristeza, porque se ele está chamando de pai, ele está dizendo, meu pai está indo embora, meu pai sumiu, meu pai,
carro de Israel, a minha tradução fala carros, mas pelo que eu consegui pesquisar, é um carro, realmente ele só viu um carro, né? Carro de Israel era uma carruagem, né? Carro de Israel e seus cavaleiros. No versículo anterior diz que tinha cavalos e um carro. Mas aqui ele está falando dos cavaleiros. Também estou só chamando atenção para esses detalhes. Mas o importante é que ele clama, meu pai, eu quero ficar mais, assim, vamos pensar mais claramente nisso, meu pai. Então ele sentiu essa relação de pai, é algo verdadeiro, não foi só uma coisa de título, não foi só assim, bom, eu sou seu pai, eu mando em você agora, ou eu passo, você me obedece, assim, ele tinha uma relação, ele sentia a importância de Elias para o plano de Deus, meu pai, e ele estava, eu penso, que ele estava descrevendo o que ele viu, talvez até para provar para Deus, assim, eu vi realmente, ó, tinha um carro, tinha cavaleiros, né, eu vi o que aconteceu, né? Eu não sei porquê, pode ser que eles sejam mais certos do que eu, mas a maioria dos comentaristas falam que ele estava dizendo que Elias era mais importante para Israel do que muitos carros e cavaleiros e exércitos. Mas eu não, sinceramente, eu não consigo muito ver isso nas entrelinhas, não consigo muito sentir que ele estava falando isso. Eu sinto mais que ele estava dizendo, meu pai, e isso é ausência. Ele não precisava chamá-lo de pai para provar que ele estava vendo Elias indo embora. Ele estava falando de uma relação verdadeira e que estava fazendo falta, que ia fazer falta. E na frase seguinte diz o quê? Eliseu nunca mais o viu, então foi uma separação definitiva. Eliseu nunca mais o viu. Lembra, agora nós estamos comparando com a ascensão de Jesus. Os discípulos também nunca mais viram Jesus entre eles. Jesus foi embora, né? Foi separado deles. Tem três menções, vamos dizer assim, da ascensão no Novo Testamento. Tem no final de Marcos, tem no final de Lucas, mas o mais claro é no início de Atos, que descreve a ascensão, né? E em Atos descreve mais detalhadamente, fala assim, que eles estavam conversando, eles viram Jesus subir, eles viram ele fisicamente sendo levantado, mas uma nuvem o escondeu da visão deles e daí eles não viram mais, né? Eles foram separados. Então aqui a descrição do versículo 11 é muito forte, né? Porque Elias e Eliseu estavam conversando juntos e veio um carro de fogo e separou os dois. Deus fez algo assim com precisão tecnológica perfeita, assim, porque o carro não era para pegar os dois. Ele mandou um carro que pegou só um e o outro ficou. Então, houve uma separação. Eliseu nunca mais o viu, mas o final do versículo 12 tomando as suas vestes, Eliseu, né, rasgou-as em duas partes. Por que as pessoas rasgavam as vestes? Era lamentação, tristeza. Faziam isso quando alguém morria, fazia isso quando tinha algo terrível acontecendo. Então eu queria mostrar, assim, a gente tem que ver que houve tristeza, ao mesmo tempo que agora, né, logo em seguida, ele no versículo 11 não fala do manto de Elias, mas no versículo 13, aí fala que quando, a gente subentende, né, que quando Elias subiu, o manto dele caiu. Ele foi embora, mas o manto caiu. E aí Eliseu pega esse manto e vai iniciar o ministério dele. Mas, então tem tristeza. Vamos fazer o paralelo com os discípulos. Em Atos 1, fala que Jesus foi elevado diante da vista deles
uma nuvem o escondeu. E aí os discípulos falaram assim, bom, então acabou, vamos embora. É isso que vocês lembram do texto? O que os discípulos ficaram fazendo? Alguém lembra da cena? Jesus estavam conversando, Jesus tinha acabado de falar, olha, vocês esperem em Jerusalém, vocês vão ser testemunhas. Jesus estava falando com eles. Enquanto Jesus falava, como Elias e Eliseu, né? Enquanto ainda falava, ele foi elevado, em Lucas fala que enquanto ele abençoava, bonito isso, né? Enquanto Jesus abençoava, ele foi levado embora. Mas em Atos, que descreve mais, fala assim, ele foi elevado, ele não sumiu assim, sabe como aqueles filmes fazem aqueles efeitos, assim, o cara desaparece, fica invisível. Não, eles viram Jesus subir. E depois uma nuvem o escondeu da vista deles. E o que os discípulos fizeram? O que demonstra a atitude deles? Eles ficaram olhando. Jesus sumiu, mas eles continuaram olhando. Eles ficaram olhando. E aí que os anjos aparecem e falam assim, por que vocês estão olhando? Ele não vai voltar agora, mas ele vai voltar. Do jeito que ele foi embora, ele vai voltar. Mas agora vamos voltar à pergunta. Eliseu tinha que ver Elias para receber a porção dobrada, ok? Jesus, nós temos uma relação de João Batista com Jesus, mas temos assim, a gente nunca pensa assim, Jesus completou a missão de João Batista, não. João Batista anunciou Jesus, então por isso que essa quarta aqui é um pouquinho diferente. Jesus não está completando a missão de ninguém, Jesus está vindo com a missão dele. João Batista anunciou Jesus. João Batista tinha a missão de dizer, vem alguém, ele vai trazer o reino dos céus. Mas houve uma continuação, porque João Batista pregou arrependimento, a mesma palavra, o mesmo jeito que João Batista pregava, Jesus começou pregando igual. Então tem uma continuação. Mas a gente não pensaria em Jesus completar a missão de João Batista. Agora aqui sim, Jesus começou uma missão, começou algo novo, começou a nova aliança, ele começou anunciando o reino de Deus, começou anunciando o evangelho, o arrependimento e muitas coisas, mas Jesus só ficou 3 anos e meio ministrando. E ele disse para os discípulos, eu vou embora. O que os discípulos sentiram? O que eles sentiram? Oba, agora é nós, agora é a nossa vez. Não, eles sentiram tristeza, porque eles também tinham a relação de filho. Eles também tinham essa relação de intimidade. Então, e Jesus falou também, embora os discípulos não tenham falado assim, tá bom Jesus, já que o senhor vai embora, deixa uma porção dobrada. Não, mas Jesus falou com eles em João 14, vocês vão, porque eu vou embora, vocês vão fazer muito mais do que eu. Então tem uma relação, assim como Eliseu veio para fazer mais do que Elias, ele ficou mais tempo, realizou mais milagres, ele realizou mais coisas. Elias, se você resumir tudo que ele fez, não teve muitos acontecimentos, não teve muitos, foram espetaculares, mas não tem muitas coisas. Agora Eliseu, ele tem muitos eventos, muitas coisas acontecem na vida de Eliseu. Então você tem uma relação semelhante aqui, porque os discípulos, embora não tivessem essa recomendação, vocês têm que estar juntos quando eu for elevado, mas eles estavam, e isso ficou muito claro. Eles iriam anunciar o Jesus que ressuscitou, eles tinham que saber que Jesus ressuscitou, eles tinham que ter passado pelo Jordão junto com Jesus, no sentido de ver assim, Jesus passou pela morte. E eles tinham que também ser testemunhas da ascensão, porque a ascensão revela que Jesus realmente venceu sobre todas as coisas e subiu aos céus.
Isso é a prova final de que Jesus tem direito de passar o que Ele é para os outros. Jesus não podia dar do Espírito dele, da vida dele para os outros, enquanto Ele não passasse pela morte, pela ressurreição e pela ascensão. Então os discípulos tinham que estar presentes. Eles viram Jesus sendo tomado. Mas qual era a condição? Elias deu uma condição para Eliseu. Você tem que me ver para você receber. Agora Jesus deu uma outra condição. O ver foi importante, estavam juntos, mas Jesus deu uma outra condição. Qual a condição? Para que os discípulos pudessem realmente dar continuidade na missão de Jesus. O que eles tinham que fazer? Esperar em Jerusalém até que eles fossem revestidos de poder. Ok? Então, eu só queria fazer essa relação, é muito interessante a gente ver que a igreja tinha que receber o revestimento de poder para poder dar continuidade à missão de Jesus. Assim como Eliseu precisava ver a ascensão de Elias, ele tinha que estar ali presente para poder dar continuidade. Ok? Então ele rasgou, versículo 13, versículo 12, ele rasgou as vestes, mostrando a tristeza de ver o pai indo embora. E ele falou assim, então, voltando mais uma vez à frase, meu pai, ele estava vendo o mundo espiritual, porque a missão de Jesus, missão que Eliseu vai ter de uma forma mais completa do que o próprio Elias. Eliseu tem a missão de trazer um mundo espiritual, um mundo invisível para a realidade prática. Elias, ele é um precursor, ele é um cara que anuncia, ele anuncia juízo, ele fecha os céus, ele é uma pessoa assim, se vocês não se arrependerem, Deus vai julgar, ele anuncia juízo, ele quer trazer as pessoas de volta para Deus, mas Eliseu é um homem que tem a missão de trazer, lógico, na vida dele, não de uma forma completa, mas é uma figura que eu quero que vocês comecem a ver agora, Eliseu nessa relação aqui. Eliseu como o corpo de Cristo, como a igreja, completando, executando o que Jesus começou. Jesus começou trazendo o reino de Deus. O reino de Deus é diferente, tem poder, tem sinais, tem mudanças e tem coisas práticas, positivas. Elias é um homem que não trouxe praticamente nada de positivo. Mesmo os milagres, a gente fez aqui a relação, né, dos milagres de Elias. Ele fechou os céus para não chover. Agora, essa aqui, por exemplo, o 2, o 3, que tem, mas a gente pode falar, mas isso aqui foi uma coisa positiva. Mas isso aqui foi preservação durante o juízo. Ele não fez algo para implantar o reino de Deus, foi uma coisa muito escondida, muito à parte, e ele não tem essa função de trazer já sinais daquilo que vai ser. Jesus vai trazer o reino de Deus para toda a terra, ele vai abolir a morte de toda a terra, mas por enquanto o reino de Deus que Jesus trouxe, que Jesus já trouxe, e o reino de Deus que nós temos a missão de completar como igreja, essa missão é para mostrar que o reino de Deus é verdadeiro. Não é uma coisa, não é um sonho, não é só falando um dia, pode ser, né, um dia a gente crê, né, como Marta falou, um dia meu irmão vai ressuscitar. Jesus falou assim, não, eu sou a ressurreição, ele ressuscita agora. Então eu quero, isso aqui é mais ou menos uma ideia para a gente começar a entender Eliseu. Eliseu é uma pessoa, então talvez a gente tenha que voltar nisso
ainda um pouco, mas eu quero falar rapidinho sobre esse começo da vida de Eliseu, ok? Segundo Reis 2, então Elias foi embora, Eliseu falou, meu pai, o carro de Israel, seus cavaleiros. Ele está vendo o mundo espiritual. Eu não entendo perfeitamente o significado disso. É muito interessante que quando Eliseu morre, lá na frente, capítulo 13, quando Eliseu morre, o rei de Israel fala a mesma frase. Meu pai, o carro de Israel, os cavaleiros. Mas ele não viu nada. Ele só repetiu o que acho que ele sabia que era a história, né? Também não sei exatamente o significado, mas o que eu vejo é que Eliseu, ele é um homem que vê o mundo espiritual e traz o mundo espiritual. Ele não só vê, isso nós vamos ver durante a vida de Eliseu daqui para frente. Então ele traz o mundo espiritual, ele traz os primeiros frutos, as primeiras evidências do reino de Deus. Elias é um precursor, mas Eliseu é uma pessoa que já vai executando, que já vai implantando as coisas do reino de Deus. Então vamos falar rapidamente, depois talvez a gente até pare um pouco em cada um, mas vamos ler até o final do capítulo, porque se você está com a sua folha, lembra dos pontos da viagem, né? Quando Elias no final, ele vai de Gilgal para Betel, de Betel para Jericó, Jericó para o Rio Jordão. E agora Eliseu vai fazer o percurso contrário. Elias foi tomado. A gente falou sobre isso quando falamos sobre Elias, mas só vou repetir esse ponto para a gente tentar entender. Elias foi levado embora, ele terminou a missão dele aqui na terra, do outro lado do Rio Jordão. Se você está, assim, todo mundo tem que sempre visualizar o mapa, porque é significativo isso, né? O lado da terra prometida, na sua folha, é do lado esquerdo do Rio Jordão. Você olhando o lado esquerdo do Rio Jordão, é onde é Israel hoje. Hoje Israel está tudo repartido entre palestinos e Israel, mas assim, a terra de Israel é do lado esquerdo, né, do lado oeste do Rio Jordão. Moisés morreu antes de entrar na terra prometida. Ele morreu do lado direito, do lado que hoje é Jordânia, país de Jordânia. Ele morreu do outro lado, ele não passou o Rio Jordão, ele não entrou na terra prometida. Elias estava dentro da terra prometida, eles já estavam morando lá, mas Elias foi embora, ele faz essa última viagem, abre o Rio Jordão, mas no sentido contrário. Eu acho que tem muitas coisas aí que a gente não está conseguindo enxergar bem, mas eu só estou, assim, eu vejo que isso é muito significativo. Ele vai do lado contrário e vai embora do mesmo, mais ou menos do mesmo lugar onde Moisés foi embora. E agora Eliseu, ele vai voltar pelo Rio Jordão. Eles foram da esquerda para a direita, agora vai da direita para a esquerda, né? Eles foram do leste para o oeste agora. Então, versículo 13, ele apanhou a capa que caiu de Elias e voltou e parou à margem do Jordão. Então, ele não vai ficar ali lamentando, ele ficou triste de ver Elias embora, mas o plano de Deus tem que continuar. Então, outra vez a gente tem que conciliar as duas coisas. Ele não ficou feliz que Elias foi embora. Os discípulos não ficaram felizes de Jesus ter ido embora. Mas Jesus foi embora porque agora é outra etapa do plano de Deus. É outro momento do plano de Deus. Então Eliseu tem que dar continuidade. Então Eliseu levanta, ele pega a capa e volta para o Rio Jordão. Agora ele vai no mesmo sentido que os filhos de Israel entraram da primeira vez. Então ele tomou, versículo 14, ele tomou a capa que caíra de Elias, feriu as águas e disse: onde está agora o Senhor Deus de Elias?
Quando feriu as águas, estas se dividiram para um e outro lado, e Eliseu passou. Então, primeiro milagre de Eliseu. Primeiro milagre de Eliseu. Primeira coisa que acontece com ele. O que é a primeira coisa? Exatamente a mesma coisa que Elias fez por último, né? Então ele começa agora, ele não vai repetir essas coisas aqui, mas isso mostra assim a continuidade. A última coisa que Elias fez é a primeira coisa que Eliseu faz, e ele fala, e ele chega com o manto de Elias e perguntando: onde está o Senhor Deus de Elias? Onde está? Ele não perguntou onde está Elias. Ele pergunta: onde está o Senhor Deus de Elias? Porque o que vai propulsionar o ministério de Eliseu não é assim: eu aprendi tudo com Elias, vou fazer igual Elias fez, eu já aprendi tudo. Não, ele tem que ter o Deus de Elias junto com ele. Onde está o Senhor Deus de Elias? Então, esse é o momento inicial, quando ele começa a continuidade, quando ele começa a dar sequência. O importante não é vou imitar Elias, o importante é eu preciso ter o mesmo Deus que operou com Elias, precisa estar comigo. Daqui a pouquinho a gente volta para ler. Primeiro eu quero dar só uma visão rápida daqui até o final do capítulo para vocês entenderem. Então, abriu o rio Jordão do mesmo jeito. Versículo 15. Vendo os filhos dos profetas que estavam defronte dele em Jericó. Então, aí você percebe, os filhos dos profetas, eles não acompanharam Elias até onde Eliseu foi. Eles pararam antes. Então, eles estão no mesmo lugar que eles pararam lá atrás, no versículo 7. 50 homens foram e pararam a certa distância em frente ao lugar. Então, eles estão no mesmo lugar. Eu não posso provar que eles não teriam, talvez até assim, visibilidade de onde eles estavam. Talvez eles até tivessem. Podiam ter visto Elias subir, mas eles não viram. Eles não viram. Então, eles estavam ali, mas eles viram Eliseu abrir o rio Jordão. Então eles falam assim: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Disseram-lhe: com teus servos há 50 homens valentes, deixa-os ir em busca do teu senhor. Pode ser que o espírito do Senhor o tenha arrebatado e lançado em algum monte ou em algum vale. Então, outra vez, a gente vê aqui o contraste, né? Eles estão deduzindo, eles olharam de longe, não viram o carro de fogo, não viram Elias indo embora, mas sabiam que Elias não estava mais lá, e sabiam que a unção de Elias estava sobre Eliseu. Mas eles ficaram assim: gente, mas nós precisamos procurar Elias. Gente, não é mais hora de procurar Elias. Elias foi embora, agora é outra etapa. Os filhos dos profetas deviam entender isso, mas eles não entendem. Eles falam assim: vamos procurar. Primeiro, sim, é uma ideia. Deus vai pegar Elias e não vai conseguir levar, assim, é como se tivesse abortado, assim, né? Leva Elias, mas aí não chega lá e cai de novo, né? Assim, como se fosse uma tentativa mal sucedida, assim. Gente, você conhece a Deus e você vai pensar isso? Vamos procurar, porque pode ser que Deus o tenha jogado em algum lugar e está precisando de socorro. Gente, se Deus, pelo Espírito Santo, arrebatou Elias, Deus vai precisar de ajuda para trazer Elias de volta, se ele estivesse por aí. Assim, é uma ideia totalmente absurda, né, de gente que realmente não conhece os caminhos de Deus, né? Mas esse lugar, então, assim, só mais ou menos simplificando, depois a gente vai voltar. Aqui no seu esboço você tem a primeira etapa, né, o último ponto aqui da folha, a primeira etapa, percorrendo os últimos 3 passos de Elias. Então, tem o rio Jordão,
que acontece no Rio Jordão? O Deus de Elias está com Eliseu, ok? O Deus de Elias está com Eliseu. Então, a primeira prova que Eliseu passa, assim, realmente Deus me deu o pedido que eu fiz, ele me deu a unção, ele está comigo como esteve com Elias. Onde está o Senhor Deus de Elias? Então ele usa o manto de Elias e Deus mostra, não, eu estou com você. Então, Rio Jordão é onde ele demonstra, é onde Deus prova para ele que está junto com ele, que ele não vai ser um aprendiz. Gente, grava isso, a gente precisa entender que dá sequência, aprender com outro homem ou mulher, ou movimento, ou ação de Deus, não é imitar, é conhecer o Deus de Elias. E eu vou mostrar isso depois naquelas outras sequências, né, de Moisés e Josué e Davi e Salomão. Não é suficiente aprender, não é suficiente ter na cabeça, não é suficiente conhecimento teórico. Se Eliseu vai dar sequência ao ministério, à missão de Elias, o Deus de Elias precisa estar junto com Eliseu. Deu para entender? O Deus de Elias precisa estar junto com Eliseu. Então, o Rio Jordão é onde realmente Deus confirma com ele. Por isso que o último milagre de Elias é o primeiro milagre de Eliseu, porque assim, é igual, é uma continuação, mas é Deus fazendo. Ele não fez, ele fez igual. Ele pegou o manto, bateu nas águas, ele fez igual. Só que daqui para frente, tudo vai ser diferente. Eliseu não é uma imitação de Elias. Então isso é o Jordão. Jericó foi a primeira cidade que Josué encontrou, não foi? Quando eles entraram na Terra Prometida, primeira batalha, primeira cidade que precisava ser conquistada foi Jericó. Então, Deus está comigo. O Rio Jordão é entre Eliseu e Deus. Mas Jericó é um lugar onde Eliseu vai começar a enfrentar a primeira batalha, a primeira luta realmente. Primeiro, para mostrar se Deus realmente está com ele, não é uma coisa que só eu preciso saber. Se eu vou ter uma ação no meio do povo de Deus, as pessoas precisam reconhecer. Não é por causa de título, não é por causa do curso que eu fiz, essas coisas podem ser muito importantes, mas não é por causa disso. Quando os filhos dos profetas chegam, eles veem que tem unção sobre Eliseu. Tudo bem, já viram. Eles viram o rio abrir. Então, os filhos dos profetas, eles já percebem que Deus está com Eliseu. Mas eles ainda estão meio em pé de igualdade, esses filhos dos profetas. Por quê? Como que você percebe isso? Porque eles falam assim, poxa, né, você está com unção de Elias, né? Mas olha só, vamos fazer o seguinte. Deus pode ter jogado Elias em algum lugar, precisamos procurar seu mestre. Eliseu falou assim, não, de jeito nenhum. Não, e a Bíblia aqui fala, a gente não sabe quantas vezes, mas fala que no fim Eliseu assim, então mande procurar, porque eles falaram tantas vezes que Eliseu ficou envergonhado. Então eles insistiram tanto, aqui tem um cabo de guerra entre Eliseu e os filhos dos profetas. Não, o que a gente tem que fazer agora é procurar Elias. E Eliseu falou assim, não, o que tem que fazer agora é fazer o que o Deus de Elias está mandando. Então tem uma discussão aqui entre os filhos dos profetas e Eliseu. E qual foi o resultado? Falei assim, tá, então vai. Ah, coitado, então Eliseu fraquejou e deixou. Não tinha problema nenhum. Você pode deixar as pessoas fazer. Só que o que aconteceu? Os filhos dos profetas viram que eles estavam errados. Que eles ficaram 3 dias procurando, voltaram e falaram assim, Eliseu, a gente não achou. Ele falou assim, eu falei para vocês não mandarem. Né? Então, vocês percebem o princípio espiritual? Ele deixou, só que eles viram que Eliseu estava com a palavra do Senhor, não era eles. Então, em Jericó acontecem 2 coisas aqui. Primeiro, essa
essa primeira batalha, essa primeira luta entre Eliseu, não que Eliseu tivesse querendo ganhar a primazia, mas existe uma necessidade das pessoas reconhecerem que a palavra de Deus está com eles. A Bíblia fala, Samuel, quando era garoto, ele começou a dar a palavra de Deus e o que ele falava se cumpria. E todo Israel ficou sabendo que tinha um profeta em Israel. Como é que eles ficaram sabendo? Porque ele publicou uma revista, um jornal, colocou na televisão, eu sou o homem de Deus? Não, porque o que ele falava acontecia, né? Então Jericó é essa primeira batalha. Eliseu vai mostrar realmente, Deus vai mostrar através de Eliseu que Deus está com ele, que Deus está cumprindo. E a outra coisa que acontece em Jericó, versículo 19: os homens da cidade disseram a Eliseu. Esse tipo de diálogo nunca acontecia com Elias. Os homens da cidade nunca conseguiam falar com Elias. Elias não era acessível, né? Mas Eliseu parou. Eliseu é uma pessoa acessível. Eliseu tem a função, então é isso que eu queria passar essa ideia. Eliseu é um homem que tem a missão de trazer evidências do reino de Deus. Elias é um que anuncia, igual João Batista. João Batista não trouxe o reino de Deus, ele anunciou o reino de Deus. Mas Jesus trouxe evidências, Jesus fez algo que mostrava, isso aqui é o reino de Deus em ação. O que Eliseu vai fazer aqui? Os homens chegam e falam: olha, como meu senhor vê, essa cidade é bem situada, mas as águas são más e a terra é estéril. Aí, eu só vou mencionar isso, que o nosso tempo já acabou. Ele manda trazer uma tigela, põe sal. Quantos sabem que se a água estiver contaminada, e você põe sal, resolve? Não, geralmente a água com sal é pior, principalmente porque está falando de água para a lavoura, para a terra. Quanto mais sal a água tiver, pior é, né? Mas depois a gente fala um pouco sobre um possível significado disso. Mas a única coisa que eu quero que vocês notem aqui, só para a gente ter uma ideia dos 3 lugares, né? Em Jericó, a autoridade de Eliseu é estabelecida, é um primeiro confronto, mas aparece ali. Mas a segunda coisa, que é outra coisa que Elias nunca faz, Eliseu está fazendo uma coisa para trazer o reino de Deus para aquela cidade. Ele, pelo poder de Deus, ele cura as águas de Jericó. As águas, a fonte, a terra que era infértil por causa das águas, a terra é curada. E isso fala isso são sinais do reino de Deus que podem acontecer antes da vinda de Jesus, mas em plenitude é isso que a gente vê que Jesus vai fazer em toda a terra. Vocês já imaginaram todos os rios poluídos, toda a terra que foi desmatada, estragada pelo homem, Jesus curando toda a terra? Vocês conseguem imaginar isso? Isso aqui é um primeiro sinal, um pequeno sinal, é uma evidência. Eliseu é um homem que veio para mostrar o reino de Deus é isso, é cura. E o terceiro, aí já vai, versículo 23, ele vai para Betel, e aqui tem uma história bem estranha, porque se a gente pensa, Eliseu é o homem de bondade, é o homem de trazer cura, aqui acontece o contrário. Ele vai para Betel e, indo pelo caminho, uns rapazinhos, aqui fala rapazinhos pequenos, umas traduções falam meninos, mas eles não eram tão pequenos, eles eram, né, de adolescente para cima, né? Eles eram pessoas que sabiam o que estavam fazendo, mas eram jovens. Saíram da cidade e zombavam deles, dizendo: sobe calvo, sobe calvo. O servo de Deus tem que aguentar essas coisas, ele devia ter ficado quieto, né? Mas não, Eliseu vira para trás e amaldiçoa em nome do Senhor. Não vai seguindo esse exemplo sem direção de Deus, porque não vai dar resultado. E como Jesus disse, às vezes a gente faz as coisas sem saber de que espírito nós somos. Então, mas na próxima aula a gente fala mais sobre isso. Mas a única coisa que eu quero que vocês vejam aqui, primeiro, Eliseu, ele não mandou
as ursas virem atacar os garotos. Ele só falou assim: vocês estão fazendo uma coisa errada. Você pode comparar com outros textos, quando fala, por exemplo, tem um texto em Neemias, no último capítulo de Neemias, que ele está repreendendo o povo de Israel por ter casado com mulheres idólatras, por estar repetindo. E ele fala que amaldiçoou. Essa palavra amaldiçoar não é necessariamente assim: vocês são condenados, eu estou mandando Deus matar vocês, vocês vão para o inferno. Não é necessariamente isso. Ele está repreendendo, ele está fazendo como Jesus fazia. Fariseus, ele está expondo o pecado, ele está falando: vocês estão fazendo uma coisa errada. E depois a gente examina melhor essa história, mas eu só quero assim, que vocês observem o seguinte: Rio Jordão, então vamos só deixar os 3 pontos para a gente ter uma visão geral, depois a gente fala sobre os detalhes. Rio Jordão, o Deus de Elias está com Eliseu. Não é repetição de tudo, mas o Deus de Elias está com ele. Em Jericó, ele tem um confronto para ver realmente quem está com a palavra do Senhor, mas ali Eliseu começa realmente uma coisa que ele vai fazer em várias outras ocasiões, de trazer cura, de trazer restauração. Isso é o reino de Deus. Porém, o reino de Deus também traz juízo. A segunda vinda traz juízo. Então, a restauração da terra vem junto também com juízo. Então, Eliseu não é assim como Jesus. A gente fala assim: não, Velho Testamento Deus era duro, mas Jesus é bondoso. Leia bastante sobre Jesus, que você vai ver que Jesus tinha momentos de falar muito duro, né? Então Eliseu, ele tem essa função de trazer o reino de Deus, de trazer restauração, mas ele também traz juízo. Então, esses 3 primeiros passos de Eliseu mostram como ele tem a missão de trazer o reino de Deus, sendo que Deus de Elias está com ele, sendo que ele vai trazer restauração e cura, mas que também há juízo para aqueles que escarnecem de Deus, ok? Senhor, nós colocamos tudo isso diante do Senhor. Quando nós pedimos que o teu reino venha, abra os nossos olhos para que a gente entenda mais o que é esse reino, que virá em plenitude, mas que já pode estar entre nós em realidade desde agora. Senhor, nós cremos no precursor, cremos no ministério do precursor, mas cremos também que existe o ministério de evidenciar o teu reino, e o poder do teu reino, a cura do teu reino e até mesmo o juízo do teu reino, como amostras daquilo que o Senhor fará de forma completa no futuro. Abre os nossos olhos para que nós possamos desejar o teu reino, orar e interceder em favor do teu reino, mas entendendo melhor o que é. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém.